a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo de oração, tempo devocional, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Bom, o tema da nossa devocional de hoje é um instrumento nas mãos de Deus. E aqui eu já deixo uma pergunta para você. Você gostaria de ser um instrumento nas mãos de Deus? Você gostaria de ser usado por Deus? Você gostaria de ser usado para restaurar outras vidas, para ganhar almas para o Senhor? Você gostaria de ser usado como instrumento nas mãos de Deus para transformar outras vidas? Se você sente este desejo dentro do seu coração, eu tenho uma boa notícia para você. Deus procura pessoas que se permitam ser usadas pelo Senhor. Deus procura verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que se permitem, que se deixam ser usados pelo Senhor, que não criam resistências dentro do seu coração. São aqueles que se entregam à obra de Deus, que se colocam debaixo da vontade do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, nesta manhã de hoje, Deus está passando pelo seu lar, pela sua casa, procurando verdadeiros adoradores, pessoas que querem serem usadas por Deus, e tenha certeza disso. Deus pode usar a sua vida tremendamente para alcançar outras vidas. E é sobre isso que a gente vai falar nessa devocional de hoje. Um instrumento nas mãos de Deus. No livro de João, capítulo 4, vamos conhecer a história de uma mulher, a mulher de Samaria, uma mulher que foi usada por Deus. E vamos entender o que aconteceu na vida dela. Está escrito assim, no versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Esta é a primeira pergunta da nossa devocional de hoje. Por que era necessário Jesus passar em Samaria? Ele estava fazendo o caminho, estava deixando a Judéia e estava indo outra vez para a Galiléia. Samaria, no modo geográfico, poderia ser um caminho mais curto ou até mesmo um atalho entre Judéia e Galiléia, sim, mas não era essa a razão que se fazia necessário para que Jesus passasse em Samaria. E o porquê era necessário que Jesus passasse em Samaria? A gente vai encontrar na palavra do Senhor a resposta para essa pergunta. Por enquanto, guarde ela aí com você no seu coração. No versículo 5 continua dizendo: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Deixa eu voltar só algum ponto aqui para a gente entender, porque tem muitas pessoas que perguntam sobre isso. Quando a Bíblia fala que Jesus, ele se sentou ali junto à fonte de Jacó porque ele estava cansado do caminho, ou seja, eles já estavam caminhando há algum tempo. E Jesus se sentou naquela fonte enquanto seus discípulos iam buscar alimento. Jesus quis ficar ali descansando, mas também havia um propósito, um objetivo para que ele permanecesse naquele local ali sem os seus discípulos. Muitas pessoas perguntam, mas Jesus se cansa? Sim, ele se cansava porque ele veio como um homem, ele veio em carne, ele veio num corpo humano, né? Porque era necessário que assim ele fizesse, sentisse o que o homem sente, o que um corpo sente, o que as pessoas sentem, para quê? Para que ele pudesse ali
tomar para si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e assim pagasse o preço, né, pelos nossos pecados. Então, Jesus também dormia, Jesus também se alimentava, Jesus também se cansava, Jesus estava ali. Deus como um homem, ele se fez homem, se fez ali carne para morrer numa cruz por todos nós, amém? Bom, continuando aqui. Jesus então se assenta junto a esta fonte de Jacó para descansar, pois ele estava cansado ali do caminho. E quando veio uma mulher de Samaria veio tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos, como a gente disse, tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Esta mulher samaritana disse isso, fez essa pergunta porque havia muitas divergências entre os judeus e os samaritanos, divergências religiosas, né? Então havia muitas questões no qual eles discutiam qual era o lugar certo, aonde que se deveria adorar ao Senhor. Eles divergiam, tinham muitas diferenças religiosas, e por causa disso os judeus não se davam bem com os samaritanos, nem tampouco os samaritanos com os judeus. Eles não se relacionavam, não conversavam entre si, ainda mais um homem judeu, né? Porque foi assim que Jesus nasceu como um homem judeu, e assim era muito raro, muito difícil um homem judeu se relacionar com uma mulher samaritana, por causa dessas divergências. Por isso ela lhe faz essa pergunta: como pode tu, né, sendo judeu, me pedir água para beber, né, sendo eu uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus então respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui Jesus está falando de si mesmo, dizendo para essa mulher: se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, Jesus, o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, seria você. Se você tivesse consciência de quem está te pedindo água, seria você que pediria água e você receberia não essa água, mas uma água viva. Isso chamou a atenção dessa mulher, despertou o interesse dela nas palavras deste homem que até então ela não conhecia, que estava sentado à fonte ali de Jacó. Então ela disse assim à mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde tens a água viva? Preste atenção nessa pergunta da mulher. A primeira pergunta dessa mulher é uma crítica, um questionamento. Ela está de frente com um homem. Este homem lhe pede água de beber. Este homem é um homem judeu. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, ainda mais se fosse uma mulher. E ali este homem fala para esta mulher algo que chama a atenção dela. Olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você é que pediria água. E você receberia a água viva. Duas coisas que essa mulher entende nesta fala de Jesus. Primeiro, que este alguém a qual estava lhe dirigindo a palavra era alguém muito importante, que ela não tinha noção, não tinha consciência de quem era aquele homem. Ela não sabia quem era até então, mas de certo era alguém muito importante pelo modo que ele estava falando. Segunda questão que ela chama a atenção dessa mulher nessa fala de Jesus, quando ele fala sobre a água viva. Porque esta mulher foi ali buscar água para matar a sua sede, para levar para sua casa, para fazer seus afazeres domésticos. Mas até então ela não sabia o que era água viva. Ou seja, agora ela está diante de um homem que está falando ali que ele é um homem importante, porque ela não tinha conhecimento de quem ele era, mas sabia que era pelo modo dele falar. E este homem falava sobre uma água viva. O que seria esta água viva? Isso chama muita atenção dessa mulher. Então ela faz um questionamento: olha, como que você pode tirar
a água do poço. Ele é fundo, você não tem com o que tirar. Você não tem com o que tirar. E aonde que tem essa água viva a qual o Senhor está falando? Aqui já aprendemos a grande lição para aquele que quer ser realmente um instrumento de Deus, para aquele que realmente quer ser usado por Deus. Quando nos colocamos à disposição do reino de Deus, quando nos rendemos ao Senhor, quando dizemos: Senhor, eis-nos aqui, faz a sua vontade sobre nossa vida, usa nossas vidas para ganhar outras vidas, usa minha casa, usa minha família. Quando nos colocamos à disposição ali do Senhor, devemos entregar ao Senhor toda a nossa confiança, toda a nossa fé, toda a nossa esperança. A grande questão é que muitas vezes o Senhor é quem vem ao nosso encontro. Muitas vezes o Senhor não vai esperar a gente tomar uma atitude e dizer: Deus, me usa. Não, pelo contrário. Muitas vezes Deus vai antecipar tudo isso e vai ir até o seu encontro, porque foi isso que Jesus fez. Por isso, ele foi até o encontro desta mulher naquele poço. Jesus poderia ter continuado a caminhada, porque assim como ele estava cansado, seus discípulos também estavam e foram comprar comida. Ele poderia ter esticado um pouquinho mais e ido com ele, mas não, ele quis ficar ali sozinho naquele momento, sem os seus discípulos. Então ele pega e fica ali descansando naquele poço ali, naquela fonte de Jacó. Ou seja, ele estava ali já providenciando um encontro com essa mulher. Ele sabia que aquela mulher iria àquele horário buscar água. E a Bíblia fala que ela foi na hora sexta. Esta hora seria uma hora perto da hora do almoço. E este horário era um horário que as mulheres não costumavam ir no poço buscar água. E um detalhe muito importante que a Bíblia deixa transparecer para a gente refletir sobre isso é o que? Esta mulher também estava sozinha. Não era costume de uma mulher ir no poço buscar água sozinha, por causa dos perigos, por causa das dificuldades de se buscar água no poço. Pelo contrário, as mulheres iam em grupo buscar água, assim como elas também iam em grupos lavar roupas e fazerem seus afazeres, porque assim, uma ajudava a outra nos afazeres domésticos e também se protegiam, se defendiam entre si. Então assim, não era comum uma mulher ir a este horário sozinha num poço buscar água, não era comum. E por que então esta mulher estava sozinha este horário buscando água no poço? Vamos entender sobre isso também. Por causa da história desta mulher, por causa da vida que esta mulher vivia, por causa da vida que ela levava, outras mulheres não andavam com ela. Esta mulher andava sozinha. E Jesus vai esclarecer isso para nós dentro dessa palavra. Bom, esta mulher então pede água para Jesus. Jesus, na sua fala, deixa transparecer ali que quem está pedindo água para ela é alguém importante, ela precisa entender isso. E que se ela pedisse água, se ela entendesse isso, e se ela pedisse água, ela é que ia receber água. A água viva, não essa água que mata a sede a qual nós bebemos, mas uma água viva a qual Jesus estava se referindo. E esta mulher ali desperta dentro dela a curiosidade em saber o que é esta água viva, né? E ali, diante dessa fala de Jesus, a primeira coisa que esta mulher faz é reagir com um questionamento, mas o Senhor não tem o que tirar. Ou seja, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, Jesus vai vir até você. Ele vai vir até você porque ele tem um propósito sobre sua vida. Muitas vezes Jesus vai vir até você, vai ir até o seu encontro, e você sabe disso, porque ele tem um chamado sobre sua vida, porque ele quer te usar, porque ele quer fazer de você ferramenta no reino dele, principalmente porque ele quer fazer de você instrumento para a obra dele. E quando Jesus nos chama para sermos instrumentos de Deus, um instrumento na mão de Deus, esse instrumento ele vai servir para alcançar outras vidas. E você precisa entender isso.
né? Quando o Senhor te chama para ser um instrumento, para estar lá louvando na casa de Deus, adorando o Senhor através do seu louvor, da sua adoração, outras vidas são alcançadas e se agregam ao reino de Deus. Quando o Senhor te chama para ser um pregador do Evangelho, para ser alguém que é um evangelista, um missionário, Ele está te chamando para ser um instrumento primeiramente dele. E este trabalho seu, né, a sua pregação, as missões, o seu evangelismo, tudo isso vai servir para alcançar outras vidas. Isso é ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas eu não te falo assim apenas num contexto de igreja, religioso, mas eu te falo isso no dia a dia também, dentro da sua casa. Você é chamado para ser um instrumento de Deus. Se a sua casa ainda não é convertida, se seus filhos ainda não conheceram Jesus, se a sua esposa ainda não conhece Jesus, se seu marido ainda não conhece Jesus, meu irmão, minha irmã, se prepare, porque Jesus pode vir a qualquer momento ao seu encontro, te chamar para ser um instrumento, porque através da sua vida, a sua casa pode ser alcançada, outras pessoas podem conhecer Jesus através da sua vida. E não foi diferente assim da vida desta mulher samaritana, apesar dela andar sozinha. Apesar das outras mulheres não quererem andar junto com ela, ela foi chamada e estava sendo naquele momento chamada para ser um instrumento de Deus, mas ela ainda não estava entendendo. Ela não estava entendendo quem estava pedindo água para ela. Ela não estava entendendo que aquele que está pedindo água para ela, ele é muito mais importante que o poço. Ele é muito mais importante que a fonte de Jacó. Ele é muito mais importante que a herdade de Jacó. Aquele que está pedindo água para ela é muito mais importante do que a própria água, porque ele é a água viva. Tá entendendo, meu irmão? Então, quando Jesus vir até o seu encontro, é porque ele tem um propósito sobre sua vida. Quando Jesus vir até o teu encontro, é porque ele quer chamar você para ser instrumento do Senhor. O que esta mulher faz é reagir de uma forma ríspida. Ela começa a questionar, falando assim: olha, o Senhor não tem como tirar essa água. E assim a gente faz na nossa vida, quando falta fé. Muitas vezes Jesus tem algo para fazer na nossa vida, só que a gente fica se questionando, fica se perguntando: mas como que o Senhor vai fazer? Não tem jeito, Deus. Parece que é impossível. Mas como que vai? Não tem como. E às vezes a gente, na nossa precipitação, na nossa ansiedade, a gente quer tomar o lugar de Deus. Fazer: não, eu sei que Deus pode fazer, mas espera aí que eu vou dar um empurrãozinho, vou dar uma ajudinha aqui para Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Se você confiou algo nas mãos de Deus, então descanse no Senhor. Faça a sua parte sim, mas aprenda a confiar e descansar em Deus. Não adianta você falar assim: olha, eu preciso de um milagre em minha vida. Ó, Senhor, faça esse milagre acontecer na minha vida, por favor. Restaura a minha casa. Só que enquanto a restauração não acontece, enquanto as coisas não acontecem, enquanto o milagre não acontece, você muitas vezes, movido por uma ansiedade, se precipita e vai querer fazer as coisas do seu jeito. Assim: não, eu sei que o Senhor vai fazer, mas espera aí, deixa eu fazer alguma coisa aqui para adiantar. Deixa eu fazer alguma coisa aqui para garantir que vai dar certo. Meu irmão, minha irmã, Deus não precisa que você faça alguma coisa para garantir que vai dar certo. Se Deus está no meio dessa obra, já deu certo. Deus não precisa das suas mãos para garantir que vai dar certo. Deus não precisa da sua ajudinha para garantir que vai dar certo. A única coisa que Deus espera de você é a sua obediência, é a sua confiança. É aprender a confiar em Deus, é aprender a obedecer no Senhor, sabendo que Deus pode tudo. E assim essa mulher começou a questionar Jesus, sem saber quem era Jesus, dizendo: mas como que você vai tirar a água dali? Ou seja, você precisa de um milagre. Deus pode fazer esse milagre, mas você está questionando Deus, falando: mas Deus, como que você vai fazer? Tantas pessoas já tentaram e não deu certo. Deus, como que você pode restaurar minha família? Ele tem um coração tão duro. Ele não dá o braço a torcer por nada. Ele não aceita ouvir falar nada de ninguém. Ele não suporta ouvir falar a sua palavra muitas vezes. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes a gente está ali pedindo para Deus,
Mas ao mesmo tempo que a gente pede para que Deus faça algo, a gente questiona Deus. Mas Deus, não tem como fazer. Como que você vai tirar a água desse poço? Como que você vai restaurar essa vida? Como que você vai tirar essa pessoa do mundo das drogas? Como que você vai libertar essa mulher dessa vida que ela está vivendo? Como que o Senhor vai restaurar esses filhos? Como que o Senhor vai fazer isso? Como? Porque não tem como, eu não estou vendo nada nas suas mãos, eu não estou vendo nenhum balde, nenhuma corda. Como que o Senhor vai tirar a água do fundo do poço? Era isso que essa mulher está fazendo, questionando Jesus sem saber quem era Jesus. Porque, meu irmão, a nossa visão ela é limitada. Muitas vezes a gente quer um milagre, a gente espera um milagre, mas a limitação da nossa visão faz com que a gente enxergue até certo ponto. O que vai além deste ponto só enxerga quem enxerga com os olhos da fé. Só enxerga o que enxerga com os olhos da fé. O que eu quero dizer com isso? A pessoa está doente. Você está orando pela cura dela. Você sabe que Deus pode curá-la, mas você não consegue vê-la curada. Você só consegue enxergá-la entrando no consultório médico, recebendo uma receita, passando por uma cirurgia, fazendo um tratamento, tomando a medicação, tomando os antibióticos. O que eu quero dizer com isso? Os olhos da fé fazem te ver além. Quando você começa a olhar com fé, você olha essa mesma pessoa doente, entrando no consultório médico, recebendo diagnóstico, saindo de lá com a receita, saindo lá com o remédio na mão, fazendo uma cirurgia. Mas lá na frente, os seus olhos da fé conseguem ver as mãos de Deus sobre aquela vida, levantando ela do leito e da maca e ela sendo curada. Os teus olhos da fé fazem a cura, fazem ver a cura na vida de alguém. Ou seja, aquele menino está perdido. É nas drogas, é na bebida, está perdido na noite. Você ora pedindo para Deus, Deus, restaura este homem, restaura esse menino, restaura meu filho, restaura minha família, restaura meu marido. Se sua visão for limitada, você vai conseguir ver essa pessoa ali, você orando por ela buscando ali um tratamento numa clínica, numa casa de recuperação, e ali sendo tratado. Mas se você começar a enxergar com os olhos da fé, você vai ver ela saindo daquela clínica já curada. Quem olha com os olhos da fé vê além, vê um pouco mais. Ele já vê a cura lá na frente. É isso que eu estou estimulando você nesse dia de hoje, para que você comece a olhar com os olhos da fé sobre o seu problema. Peça a Deus, porque Deus pode fazer, mas comece a olhar o seu problema já resolvido. Comece a olhar para essa pessoa doente como ela já curada. Comece a olhar para essa porta que está fechada, comece a vê-la aberta. Comece a ver, comece a enxergar o milagre de Deus em sua vida. Você está pedindo pela sua casa, você está pedindo pela sua cura, você está pedindo pela sua família. Comece a ver a sua família já curada. Comece a ver a cura já acontecendo na sua vida. Comece a enxergar o milagre de Deus, porque Deus tem milagre para realizar sobre nossas vidas. E essa mulher precisava despertar este olhar da fé nela. Por isso ela questiona. Quando a gente não olha com fé, quando a gente não acredita, a gente duvida, a gente questiona. E a gente fica questionando, Deus, como que você vai fazer isso? Só que a gente está olhando respaldado nas nossas capacitações, na nossa capacidade. A gente está questionando a Deus, mas pensando em nós, dizendo assim, mas não tem como fazer isso aí, não tem. Só que a gente está olhando só para dentro de nós. Quando a gente olha para Deus, a gente vê que nosso Deus é um Deus de impossível, que o impossível para Deus, Deus põe o nome de milagre. Meu irmão, minha irmã, ela questiona Jesus dizendo, como você vai tirar água dali? O poço é fundo. E o que é essa água viva? E ela continua questionando Jesus, dizendo assim, és tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio do poço, da água do poço, e os seus filhos, o seu gado? Olha só que ela começa a ver dificuldade em tudo. Tem pessoas que estão pedindo um milagre para Deus, mas assim que elas terminam a oração, elas já começam a ver a dificuldade. Você precisa enxergar a cura e não a dificuldade. A dificuldade existe, mas começa a enxergar a cura da dificuldade.
Comece a enxergar o seu problema como ele já resolvido. Preste atenção nisso. Porque tem muitas pessoas que estão ali orando, Deus faz um milagre, opera um milagre na minha vida, na minha casa. Só que acaba a oração, na primeira dificuldade eles começam a falar assim, mas não vai dar certo não. Acho que Deus não ouviu minha oração. Mas Deus está demorando demais. Mas não tem jeito não, acho que até Deus abriu mão. Não, Deus não abriu mão não. Tá faltando fé. Tá faltando crer. Tá faltando acreditar, porque você tá pedindo pelo milagre, mas quando você termina a oração, quando você abre os seus olhos, você só enxerga a dificuldade. Comece a enxergar a cura. Comece a enxergar a solução. Comece a enxergar as mãos de Deus trabalhando na sua vida, meu irmão, minha irmã. Comece a olhar com fé. Com fé. É isso que você precisa. Olhe com fé para sua família. Olhe para o seu problema como se ele já estivesse resolvido. Olhe para a dificuldade que você tem passado como se Deus estivesse ali, com ela nas mãos dele, já cuidando, já trabalhando, já fazendo tudo o que é importante e necessário, que precisa ser feito. Agora, se você olhar apenas para a dificuldade, você começa apenas a criticar. Você começa apenas a questionar tudo. Não vai dar certo, não tem jeito. Mas tem sim. É que você está olhando só para você, para sua capacidade. Pare de olhar para você e comece a olhar para Deus. Porque essa mulher, ela precisava ver quem era Jesus. Porque até o momento, não, ela estava olhando apenas para a falta de corda, para a falta de balde, apenas para a circunstância, para a dificuldade. Ela não estava vendo quem era. Por isso que Jesus fala, se você soubesse quem está te pedindo água... meu irmão, quero te repetir isso sobre sua vida agora. Se você soubesse quem está te pedindo água, se você soubesse quem tem te chamado, se você soubesse quem tem cuidado de você, se você soubesse quem tem te livrado de tantas coisas, se você soubesse, você saberia que você está debaixo de um propósito de Deus e que Deus está vindo ao seu encontro te chamar para algo maravilhoso, meu irmão, minha irmã, para você ser um instrumento de Deus. Jesus não precisava de balde, Jesus não precisava de cordas para puxar a água daquele poço. Jesus não estava falando daquela água, Jesus estava falando dele mesmo. O único instrumento que Jesus queria naquele momento era aquela mulher, que ela fosse um instrumento nas mãos dele. O único instrumento que Jesus quer é você, que você seja um instrumento nas mãos dele, que a sua vida seja um instrumento na mão dele. O único instrumento que Jesus queria naquele momento, naquela fonte de Jacó, era a disponibilidade, a vida daquela mulher, para que a vida dela fosse um instrumento nas mãos do Senhor. Preste atenção nisso, porque ela questiona Jesus e Jesus responde a ela: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Eu não estou falando dessa água, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, talvez você esteja buscando água na fonte errada. Talvez você esteja buscando água nas fontes dos homens. Talvez você esteja buscando água nas fontes que as pessoas têm construído. Talvez você tenha buscado a solução dos seus problemas nas mãos de outra pessoa. Por isso que não está matando a sede. Por isso que todo dia você tem que ir e voltar, muitas vezes sozinho. Porque você tem buscado a água na fonte de outras pessoas. E eu quero te dizer uma coisa. Jesus é uma fonte. E Ele pode ser a água que vai matar essa sede que existe dentro de você. Esta sede de conhecer Jesus. Esta sede de ter a vida restaurada. Esta sede de ter a sua vida transformada, não só a sua, mas toda a sua casa. Agora, quando você deposita toda a sua fé, toda a sua esperança nas mãos de outra pessoa, você corre um grande risco de se frustrar. E a sede nunca passa, você vai e volta, os problemas continuam e muitas vezes são os mesmos, só muda o nome. Por isso Jesus está falando aqui, olha, eu não estou falando dessa água, eu estou falando de um outro tipo de água.
Se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Eu estou falando de uma água que eu tenho para te dar. E se você beber dessa água, você não vai mais ter sede. O sofrimento vai acabar. Os problemas vão acabar. Isso não quer dizer que você não vai ter aflições, mas quer dizer que você vai se saciar em Jesus. Ou seja, você vai ter a confiança, a esperança agora em Jesus, de que aquele problema durará só um momento e que Jesus permanecerá na sua vida. Ele está falando de uma fonte que existe nele mesmo, a fonte da água viva, que dá a água que salta para a vida eterna. Ele está falando de valores que estão além dos valores deste mundo. Ele está falando de olhar um pouco mais além, de olhar com fé, de ir além daquela fonte, além daquele poço. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Olha só que linda essa palavra, essa mulher, porque até então ela tinha ido lá buscar água para sua casa, para o seu dia a dia, sozinha, porque as outras mulheres não andavam com ela. E naquele momento ela encontra aquele homem judeu, e ali aquele homem fala aquelas palavras que desperta ali a atenção dela, e ela fica curiosa em saber o que é a água viva. A princípio ela questiona Jesus, dizendo que ele não tinha ali como tirar a água, mas aí Jesus insiste, conversa com ela, falando: olha, eu não estou falando dessa água, eu estou falando de uma outra água, eu estou falando da água viva que está em mim. E ali ela percebe que existe realmente uma outra água, a água que se faz necessária para suprir o vazio que existia na vida daquela mulher. Porque existe um grande vazio na vida dela. E Jesus vai deixar transparecer esse vazio aqui, ele vai permitir transparecer para que a gente possa crescer no testemunho de vida dessa mulher. E preste atenção, porque assim, existe este vazio na vida desta mulher, e Jesus sabia que existia este vazio na vida dela, e a única coisa que seria capaz de suprir este vazio na vida dela, de acalmar essa tristeza do coração dela, seria a água viva que existe na vida de Jesus. E Jesus fala isso, e quando Jesus fala tudo isso, essa mulher vê uma esperança. Ela vê uma esperança nas palavras de Jesus e diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. O que esta mulher está falando? Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise mais voltar aqui. Por que essa mulher não queria mais voltar naquele poço? Por que aquela mulher não queria mais voltar naquela fonte? Porque toda vez que ela ia até aquela fonte, era um motivo de humilhação. Toda vez que ela ia até aquele poço, era um motivo de tristeza para a vida dela. Porque quando ela saía da cidade dela com os baldes na mão, todo mundo olhava, as outras mulheres olhavam e falavam e comentavam: olha lá, ela indo de novo buscar a água no poço, sozinha, sem ninguém para ajudá-la, porque ninguém queria estar perto dela. Ou seja, toda vez que ela precisava ir naquela fonte, era difícil para ela. Era duro, era uma tristeza. Toda vez que ela precisava ir àquela fonte, ela aguentava as humilhações, os olhares, os preconceitos. Ir até aquela fonte para aquela mulher era um sacrifício, era algo doloroso, era um momento de tristeza, era um momento de humilhação, porque ela ia sozinha àquela fonte. Porque as outras mulheres não andavam com ela, não se relacionavam com ela, pela vida que ela tinha levado. Ela era excluída, ela era deixada de lado. Ninguém queria estar perto dessa mulher. E toda vez que ela ia lá, isso gerava dentro do coração dela uma tristeza profunda, um grande vazio. Era uma mulher que andava sozinha em sua vida. Meu irmão, minha irmã, por isso ela fala: Jesus, dá-me então dessa água para que eu não precise mais voltar aqui, porque voltar aqui todos os dias como eu tenho feito, sozinha, sem ajuda de ninguém, sem ninguém para conversar, sem ninguém por perto, é difícil para mim. E muitas pessoas estão assim nas suas vidas hoje, sozinhas, se sentindo excluídas, se sentindo rejeitadas, abandonadas,
passando por uma humilhação. E eu sei que é muito difícil, muitas vezes, você ter que ir até algum lugar onde você muitas vezes tem que se humilhar para pedir alguma coisa ou para pegar algo que até mesmo é por direito seu. Muitas vezes você tem que ir até lugares, falar com pessoas que para você aquilo lá é uma humilhação. É uma humilhação porque aquela pessoa muitas vezes aproveita da sua necessidade, aproveita da sua situação, e ali é como se você dependesse daquela pessoa, dependesse daquele lugar. E aquilo gera uma certa humilhação na vida de certas pessoas, daquela mulher. Isso gera uma certa humilhação na vida de muitas pessoas que se sentem excluídas por causa de erros, por causa de situações. Eu vou ser mais claro com você. Mais claro. Esses dias mesmo eu fui fazer evangelismo nas ruas onde eu morava, que é um bairro bem carente. E muitos jovens estão ali, perdidos no mundo das drogas. Muitos estão fumando crack. E quando você vai falar de Deus para esses jovens, uma das primeiras reações que eles têm é chorar. É chorar. E eu sinto uma carência deles tão grande, porque muitas vezes quando você termina de falar de Deus, a primeira atitude que eles tomam é te abraçar. Eles te abraçam e choram. Meu irmão, minha irmã, eles se sentem excluídos, se sentem rejeitados pela sociedade, pelo sistema, por tudo e por todos. Ninguém olha para eles, porque eles estão aprisionados no vício das drogas. Ninguém dá a mínima para eles. Se hoje eles estão conseguindo lutar contra aquele vício, ninguém dá a mínima se hoje eles já conseguiram comer. Ninguém dá a mínima se eles vão ter um lugar para dormir. Ninguém dá a mínima se eles estão doentes, porque tudo que acontece na vida deles vai ter um monte de gente para falar e julgar, falar assim, é por causa das drogas. Ah, ele morreu, mas por causa das drogas. Ah, tá doente, mas é por causa das drogas. Ah, tá passando necessidade, mas é por causa das drogas. Ou seja, eles se sentem assim. Ninguém vê eles. E muitas vezes eles vivem essa vida de humilhação. Para eles, cada dia que eles vão lá, e para muitos são assim, cada dia que eles vão lá e compram uma droga e usam dessa droga, a sensação que fica depois que passa o efeito da droga é de derrota. Porque muitas vezes eles lutam contra o vício, mas não conseguem se libertar do vício. Então a sensação que fica no final, que prevalece, é uma sensação de derrota. E nisso vai crescendo essa carência na vida deles por causa da ausência de amor. Porque muitas vezes as pessoas vão abandoná-los. Eles vão se sentir excluídos e rejeitados. E ali a ausência de afeto, a ausência de companheirismo, de abraço, de amor, faz gerar dentro deles este sentimento de humilhação, este sentimento de revolta muitas vezes. Eles se revoltam por causa disso, muitas vezes porque eles são totalmente afastados, excluídos, e ninguém mais dá a mínima. O que eu quero dizer com isso? Essa era a condição dessa mulher. Ela era rejeitada, excluída, por causa da vida que ela tinha levado. Pode ir, filha, vai, não tem problema. Não tem problema, pode ir lá. Ela se sentia excluída, rejeitada. As mulheres não conversavam com ela, não andavam com ela por causa da vida dela, por causa do passado dela. Quando ela saía da casa dela para buscar água na fonte, muitas já olhavam e falavam, ó, lá, vai ela lá de novo, andando sozinha, sem ajuda de ninguém. Sem ajuda de ninguém. Para ela ir até a fonte era uma humilhação. Por isso ela fala, Jesus, me dá dessa água viva, para que não precise mais voltar aqui. E muitas pessoas estão assim hoje falando, Senhor, me dá dessa água viva para que eu não precise mais. Para que eu não precise mais fazer isso, para que eu não precise mais praticar isso, porque eu não tenho mais forças. Eu preciso de ajuda, me ajuda, Jesus, me dá dessa água viva, porque eu quero mudar essa minha vida. E ali, Jesus diz, vai, chama teu marido e vem cá. Agora você vai entender por que ninguém conversava com essa mulher, porque ela ia no poço sozinha, porque ninguém ajudava essa mulher, porque ela andava sozinha. Agora você vai entender por que ir até aquela fonte para aquela mulher era um motivo de humilhação. Jesus fala assim para ela,
chama teu marido e vem cá. Aquela mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Então disse Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Tá entendendo agora, meu irmão, minha irmã? Porque outras mulheres não andavam com essa mulher, e porque ela ia na fonte buscar água sozinha, porque ninguém ajudava essa mulher, e porque para essa mulher toda vez ir até a fonte era um motivo de humilhação, porque era a hora que ela tinha que sair da casa dela e buscar água. E ali era uma hora que ela ficava exposta à cidade, exposta às outras pessoas, aos olhares, às línguas, às críticas, às palavras de outras pessoas. Era a hora que ela tinha que se expor. E a necessidade dela de buscar água todos os dias fazia com que ela tivesse que se expor todos os dias. Então todos os dias ela tinha que expor, porque caso contrário, se ela não precisasse buscar água, se alguém pudesse buscar água por ela, ela nem sairia de casa. Porque ela carregava dentro dela um vazio. Esse vazio que existia dentro dela era devido à vergonha que ela sentia de si mesma. Porque ela já tinha tido 5 maridos. E agora o que ela estava não era marido dela. O que acontecia então com a vida dessa mulher para ela viver de uma forma tão desregrada? Ela estava procurando matar a sua sede em outras pessoas. A sede que ela tinha, a falta de alegria na vida dela, a falta de ausência de amor na vida dela, então ela tentava buscar ser feliz, buscar alegria, buscar amor na vida dela, na vida de outros homens. Então quando ela encontrava com um homem, ela achava que ali ela tinha encontrado amor, encontrado alegria e tinha preenchido o vazio do coração dela. Porém, passava um tempo, ela descobria que o vazio permanecia. A alegria não tinha vindo ainda. Ela tinha tido até uma sensação por enquanto, mas o vazio permanecia, ou seja, ela não tinha ainda encontrado amor, felicidade, paz. Aí o que ela fazia? Ela ia para outro homem. Talvez com esse agora eu encontre amor de verdade. E ela se relacionava com este homem, mas ainda o vazio permanecia dentro dela. E agora, junto com o vazio, estava a vergonha, porque ela saiu de um relacionamento e foi para outro. E ali ela tenta um terceiro relacionamento na intenção de que agora daria certo. Porém, o vazio permanecia. A tristeza dentro dela permanecia. Havia algo errado. Eu estava no meu terceiro relacionamento, mas eu me sentia triste, eu me sentia infeliz, eu ainda não encontrei alegria, não encontrei felicidade, agora eu já não sei, e acontece um quarto relacionamento, e nesse quarto relacionamento ela já tinha perdido a esperança, a única coisa que tinha sobrado para ela era a vergonha, e a tristeza ainda permanecia, o vazio ainda permanecia, e agora ela estava num 5º relacionamento. E agora ela já não estava mais nem tentando ser feliz. Ela estava apenas ali, acomodando a sua vida naquele 5º relacionamento, que nem marido dela era, para ver se amenizava um pouco a dor, para ver se amenizava um pouco a tristeza no seu coração. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Esta mulher estava buscando felicidade nas mãos de outras pessoas. Quando você deposita todo o seu amor, toda a sua felicidade na vida de outras pessoas, você corre o risco de se frustrar. E ainda corre um grande risco do vazio que existe dentro de você permanecer. Ou seja, não é o homem, não é outra pessoa que vai preencher esse vazio que existe dentro de você. Não é o homem, não é a pessoa que vai preencher este vazio que existe dentro de você, acabar com essa tristeza e matar essa sede. Porque essa sede que essa mulher tinha era uma sede de felicidade. Ela tinha uma sede em ser feliz. Porque ela via as outras mulheres andando em grupo. Ela via as outras mulheres nos seus
com seus maridos, com seus filhos, mas aquela mulher não tinha nada daquilo. Pelo contrário, ela tinha sido excluída pelas outras mulheres, porque ela tinha tentado uma vez, não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira, na quarta, e ela estava num quinto relacionamento que não daria certo também. Porque nenhum deles seriam capazes de suprir o que precisava, o vazio que existia dentro dela. Irmão ou irmã, quando Jesus fala assim, dissestes bens, não tenho marido, porque você já tivesse sim, que agora o que você tem não é seu. Isso disseste com verdade. Ou seja, a vida toda daquela mulher foi uma mentira. Ela vivia um engano em sua vida. Cada relacionamento dela era uma mentira. Agora ela estava diante de uma verdade, porque assim, ela estava diante da verdade viva que é Jesus e estava ali reconhecendo a situação de vida dela. Então disse aquela mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. E ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses que até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando no início da devocional a gente fez essa pergunta, você gostaria de ser um instrumento para Deus? Você gostaria de ser usado nas mãos de Deus? Você gostaria de ser usado por Deus? Você gostaria de ser usado como instrumento nas mãos de Deus? Se a sua resposta é sim, isso é o que Jesus está dizendo para você. Olha, preste atenção. Levanta seus olhos e olhe as terras. Já estão brancas para ceifas, para colheita. A seara é grande e é necessário que haja mais trabalhadores. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Aquele que se dispõe, se coloca como instrumento para ser usado nas mãos de Deus, este ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Ou seja, porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Preste atenção nisso. Que se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, Deus vai ter funções para você no reino do Senhor. Ou você vai ceifar, ou você vai semear.
ou você vai preparar a terra, mas enfim, você vai trabalhar. Você vai fazer parte da obra de Deus. Você vai fazer parte, vai ser usado como instrumento de Deus. Então, se você quer realmente ser um instrumento nas mãos de Deus, o que Jesus está dizendo para você hoje é isso: olha, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, já está na hora. É o momento. Já está na hora. Você quer trabalhar na obra de Deus? Você quer ser instrumento nas mãos de Deus? Deus está dizendo para você nesta manhã de hoje: levante seus olhos, olha para a terra. Olha para a terra. Já estão brancas para a ceifa. Já está no momento certo. Já está no momento certo de você ser usado como instrumento de Deus. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. E o Senhor enviou você para trabalhar nesta seara. Então, quando você se dispõe a ser um instrumento de Deus, quando você se dispõe a ser um instrumento nas mãos de Deus, você vai receber um galardão, porque o que ceifa, o que trabalha na obra de Deus, ele ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos, você não estará sozinho nesse trabalho. Ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e outro é o que ceifa. E eu vos enviarei, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Porque é necessário que haja outros trabalhadores para que vocês se ajuntem, para que vocês possam fazer isso juntos. No versículo 39, a gente tem a resposta do versículo 4. Quando a palavra diz que Jesus, ele deixa a Judéia e vai outra vez para Galiléia, no versículo 4 do livro de João, capítulo 4, está escrito que é necessário passar por Samaria. E a pergunta que a gente fez na devocional foi qual? Por que foi necessário passar por Samaria? Geograficamente, era necessário, por se tornar um caminho mais curto, para ir de Judéia até Galiléia. Mas o propósito da necessidade não era este, não era geográfico, não era o percurso, não era o trajeto. Não, era necessário passar por Samaria, e a resposta está no versículo 39. Escrito assim, ó: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Era necessário Jesus passar por Samaria, porque haveria uma grande restauração naquela cidade. Nesta mesma cidade, chamada Sicar, a qual Jesus passou, haveria uma grande manifestação do poder de Deus naquela cidade. Por isso que era necessário passar em Samaria. Não porque seria um atalho, não porque seria parte do trajeto, do percurso, não. Mas era necessário porque vidas seriam restauradas ali. Pela palavra daquela mulher que testificou, ou seja, uma mulher que ninguém dava nada para ela. Uma mulher que todo dia ia às 6h buscar água na fonte de Jacó. Uma mulher que andava sozinha, que não tinha ajuda de ninguém. As outras mulheres não socializavam com ela. Por quê? Porque era uma mulher que já tinha tido 4 maridos, agora estava no 5º marido, tentando preencher um vazio que existia dentro dela, que o homem nenhum neste mundo poderia preencher, apenas Jesus, por meio da sua água viva. E aquela mulher estava naquele momento sendo encontrada por Jesus, porque Jesus vai ao encontro daquela mulher naquele poço. Jesus sabia que aquela mulher estaria naquele poço sozinha naquele horário. Por isso Jesus deixou seus discípulos irem sozinhos buscar comida e permaneceu ali sem seus discípulos, porque ali ele teria um encontro com aquela mulher. E ali ele foi ao encontro daquela mulher para restaurar a vida daquela mulher, pois aquela mulher que ninguém dava nada para ela, ela seria a partir daquele momento um instrumento nas mãos de Deus. Por isso aquela mulher naquele momento, dentro do coração dela já ali quebrantada, ela disse: Senhor, me dá dessa água. Me dá dessa água, porque tudo que eu mais quero é beber dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui, porque voltar para aquela
porque voltar naquela fonte todos os dias para aquela mulher era um motivo de humilhação. E eu te digo uma coisa, aquela mulher recebe aquela palavra de Jesus e quando ela pega, ela larga o cântaro dela, ela não quer saber de água, não quer saber mais de nada. A única coisa que ela quer saber é falar de Jesus e ir até a cidade dela, mostrar que ali agora a vida dela era outra, era transformada. Que agora ela não teria mais vergonha de ir naquele poço, porque ali, aquele que se faz água viva, estava ali perdoando e restaurando a vida dela. Ele sabia tudo que ela tinha vivido. O vazio que existia dentro do coração daquela mulher foi preenchido pela água viva que o Senhor colocou ali na vida dela aquele dia. E quando ela vai e testemunha na vida de outras pessoas naquela cidade, pessoas que viam ela como uma mulher desprezível, ali eles percebem que já aquela mulher não era a mesma. Algo tinha acontecido na vida dela. Algo tinha transformado a vida daquela mulher. Então quando ela fala assim, olha, eu encontrei o homem que me disse a minha vida toda, que sabe tudo que eu tenho vivido, não é este Cristo? Estas palavras por si só não seriam ali apenas suficiente para convencer a muitos. Aqueles homens estavam ouvindo aquela mulher, mas estavam olhando para aquela mulher, estavam presenciando que o brilho nos olhos daquela mulher mudou, o sorriso na boca daquela mulher mudou, a luz que existia na vida daquela mulher naquele momento era uma luz que eles ainda não conheciam. Porque eles só olhavam para aquela mulher cabisbaixa, se sentindo humilhada, com um olhar fundo de tristeza, com suas olheiras da vida, já sem sorriso no seu rosto há muito tempo, com uma expressão de tristeza. Agora elas estavam vendo uma mulher entusiasmada, com um sorriso no rosto, com brilho nos olhos, com uma luz sobre a vida dela. Eles estavam olhando uma mulher transformada que estava dizendo, olha, eu encontrei um homem que disse tudo sobre minha vida, não é este o Cristo? Isso sim foi suficiente para aqueles homens, olha, há algo acontecendo. Essa mulher está diferente. As palavras dela são outra. Ela saiu daqui para buscar água, mas ela voltou com algo diferente na sua vida. Algo diferente. Olha só, o que tem de diferente na vida dessa mulher? Então saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha só, todos que ouviram as palavras dessa mulher e que viram ela, a luz que existia na vida dela naquele momento, saíram atrás dela para saber quem era. Quem era este homem que tinha mudado, transformado a vida daquela mulher? Entretanto, seus discípulos rogaram, dizendo... Retornar aqui. Quando ela diz para eles, olha, vamos até lá. E eles vão junto com ela até o poço, encontrar com Jesus. Aí voltando aqui no versículo 4, né? Versículo 40, perdão. Indo, pois, ter com ele... Os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali, pois dias. Olha só que interessante. No versículo 39, a gente responde a pergunta do versículo 4. Foi necessário passar por Samaria porque muitas vidas foram restauradas ali, por meio daquela mulher que foi usada por Jesus. Ali aquela mulher foi usada como instrumento de Jesus. Então ali os samaritanos que ouviram aquelas palavras da mulher e viram a transformação na vida daquela mulher, seguiram aquela mulher até aquela fonte, porque queriam saber o que aconteceu. Quem foi aquele homem que restaurou a vida daquela mulher? Então estes homens foram e eles creram nele. Eles creram pela palavra daquela mulher que testificou. O seu testemunho de vida, eu quero te dizer isso, meu irmão. Se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, comece pelo seu testemunho de vida. Porque o seu testemunho de vida vai servir para convencer muitas pessoas. O testemunho de vida que existe na sua vida, eu não digo só suas palavras, eu digo a forma que você está vivendo hoje. A forma que você trata seus filhos, a forma que você trata sua esposa, o seu marido, a sua família, a sua conduta de vida hoje vai servir de testemunho para testificar sobre outras vidas. Outras vidas vão até Jesus por meio da sua vida. Por isso eu te digo uma coisa, Deus está te chamando para ser instrumento, não só no seu trabalho, mas na sua casa, na sua igreja, aonde você estiver, você é uma testemunha viva de Cristo. Você é uma testemunha viva de que Cristo está vivo. E como você sabe disso? Porque Ele transformou sua vida e você teve um encontro com Ele, uma experiência com Ele. Ele veio até o seu encontro e te chamou para ser
um instrumento nas mãos de Deus. Através do testemunho de vida daquela mulher que ninguém dava nada para ela, agora outros estavam crendo. E eles creram e foram até Jesus e rogaram para que ficasse ali com eles, e ficou ali 2 dias com eles. E muitos mais creram neles por causa da sua palavra. Ou seja, aquele encontro daquela mulher com Jesus naquele fonte se estendeu por 2 dias. Outros vieram, e através da vida desses outros, mais outros vieram, e aquela cidade foi tomada pela palavra do Senhor Jesus, pelo poderoso evangelho de Jesus Cristo. E então muitos creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia, amém, glórias a Deus. Irmãos, através da sua vida, outras vidas vão conhecer Jesus. E essas vidas que vão conhecer Jesus através da sua vida, porque você vai ser um instrumento nas mãos de Jesus, vai chegar um momento que essas vidas vão também se tornar um instrumento. E aí elas já não vão crer mais em Jesus por causa do seu testemunho de vida. Elas já vão crer em Jesus porque elas mesmas vão testemunhar sobre Jesus. Tá entendendo? Talvez você hoje acredite em Jesus por causa do testemunho da vida de alguém que foi transformado por Jesus. Mas vai chegar um momento na sua vida que você vai viver o seu próprio testemunho. Que você vai crer, mas não por causa do testemunho que um dia tomou a sua vida, mas sim por causa do seu próprio testemunho, que vai se tornar um instrumento nas mãos de Deus, para alcançar mais e mais vidas, e assim vai. Através dos nossos testemunhos de vida, outras pessoas vão conhecendo Jesus. E lá na frente, essas pessoas que conheceram Jesus através do nosso testemunho vão ter os testemunhos delas, e outras pessoas vão conhecer Jesus através dos testemunhos delas. Este é o Evangelho de Cristo. Um Evangelho que é compartilhado através dos testemunhos de vida. Amém? Esta é a palavra do Senhor sobre nossas vidas, nesta manhã de hoje. E o que a gente aprende aqui? Que é necessário passar por Samaria, porque ali haverá restauração de muitas vidas. É necessário que o Evangelho passe na sua casa, porque ali haverá restauração de vidas. É necessário que o Evangelho passe pelo seu trabalho, porque ali haverá restauração de vidas. Agora, que talvez você não tenha percebido, é que talvez você seja o instrumento que Deus vai te usar. Talvez você seja esse instrumento que Deus vai usar para restaurar as vidas no seu trabalho, na sua casa, em todo o ambiente que você tiver. Você será esse instrumento nas mãos de Deus. E se você quer ser realmente esse instrumento nas mãos de Deus, eu vou repetir aqui novamente para você. Olhe para os campos, eles estão brancos. Olhe para a terra, elas estão brancas para a ceifa. Elas estão prontas, estão preparadas, estão esperando você. Amém? Esperando você, a sua disposição, a sua vontade de trabalhar na obra de Deus, a sua disposição em ser uma testemunha viva de Cristo nessa terra. Se permita ser usado por Deus, se permita ser um instrumento nas mãos de Deus, porque eu tenho certeza que você vai viver grandes coisas na sua vida. Você não vai mais nem se preocupar com aquela água que você foi buscar no poço. Você vai largar aquele cântaro e vai fazer outra coisa muito mais importante para Deus. Amém? Vamos orar agora então e agradecer a Deus pela sua palavra e a manifestação do seu poder sobre nossas vidas nesta manhã de hoje. Pai Santo e amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que hoje encharcou o nosso coração, meu Pai. Obrigado pelo ser de discernimento que o Senhor nos concedeu para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor veio a falar aos nossos corações nessa manhã de hoje. Pai, assim como diz na tua palavra, nos colocamos aqui à sua disposição.
para sermos usados pelo Senhor como instrumentos do Senhor. Nos colocamos, meu Pai, debaixo da Tua vontade, das Tuas poderosas mãos. Nos usa, Pai. Nos usa para matar a sede de outras pessoas que têm sede de Te conhecer. Nos usa, meu Pai, para alcançar vidas, meu Pai, que muitos já não dão mais nada por elas. Nos usa, meu Pai, para alcançar pessoas, meu Pai, que ainda não foram alcançadas, pessoas que estão sendo excluídas pela sociedade, pelo sistema, pessoas que estão se sentindo rejeitadas, desprezadas, pessoas que ainda não conheceram, que não ouviram falar do Teu Evangelho, do Teu nome, pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Nos usa, meu Pai, para que possamos, meu Pai, através da nossa vida, meu Pai, levar estas pessoas até o Teu encontro, Senhor Jesus. Esta é a oração que fazemos, Pai, porque queremos ser usados pelo Senhor, em nome de Jesus. Se o Senhor perguntar, meu Pai, a quem o Senhor enviará, aqui já queremos deixar nossa resposta para o Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Estamos aqui, meu Pai, preparados para a Tua obra. E se há algo em nós ainda, que ainda não esteja pronto, meu Pai, prepara então, capacita-nos então, mas que não perquemos mais tempo de nossa vida com coisas inúteis e supérfluas, e sim que possamos viver este Evangelho poderoso, viver por algo a mais, viver por algo além, meu Pai, que se estende por uma eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e obrigado a participação de todos vocês. Amém.